Olá, turma, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana da disciplina de Gerações e Processos Educativos 1 e nós estamos então nessa nossa semana com a aula 9, né? E na aula 9 eu já estou aqui com a semana 9 aberta, já estou aqui com o nosso conteúdo para acessar e o conteúdo dessa semana são os campos de experiência. E eu estou bem feliz porque os campos de experiência é uma temática que é uma temática que eu gosto muito de trabalhar, que a gente já vem discutindo desde 2015, quando a Base Nacional faz a proposição dos campos de experiência. Então a gente vai discutir essa semana um pouco essa temática, né? Esse material que eu coloquei para vocês é para guiar um pouco essa discussão, porque na Base Nacional que vocês discutiram na semana anterior, nós já tínhamos essa discussão, né, iniciada e alguns elementos importantes sobre os campos de experiência. Então, nós vamos aprofundar um pouco o que é esse conceito e quais as implicações deles para a atuação nas infâncias, tá bem? Então, a primeira questão que eu estou retomando aqui são os marcos legais. Eu acho bem interessante a gente poder estar retomando esses marcos legais, né? Que vocês já aprofundaram bastante a questão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, aqui que aparece aqui no ano de 2009, né? E também os direitos de aprendizagem, né, da Base Nacional Comum Curricular. É importante também que vocês tenham essa visibilidade de que essas duas leis não são leis que nascem a partir de uma ideia única ou de uma grande renovação. Elas vêm nesse contexto histórico, né, que vem desde o Manifesto dos Pioneiros, vem desde da ideia da creche como assistência, que vocês também viram bastante na questão da infância, né? Também a gente percebe isso na Constituição de 88, também na ECA, né, nos direitos da criança e do adolescente, na LDB e, enfim, nos atos que a gente foi observando também já na nossa disciplina. Esses conteúdos, LDB, o ECA, a Constituição Federal, o Manifesto dos Pioneiros, vocês vão aprofundar essa discussão na disciplina de políticas, tá? Mas eu só gostaria de mostrar para vocês que é um conteúdo, as diretrizes e a base nacional, elas não nascem por si só. Elas são frutos dessa evolução que vai aparecendo para vocês bastante nesses documentos, né? Então, retomando que as interações, as brincadeiras são os eixos, né, da atuação na educação infantil, a partir aqui do que vocês viram na resolução, né, nas diretrizes curriculares nacionais, que é a resolução 5. Então, a gente tem essa questão das no caso dos direitos e também dos campos de experiência e também especialmente aqui nas diretrizes curriculares nacional, os eixos, né, para a educação infantil. Então, a gente tem aqui o eixo de interações e o eixo de brincadeiras, né, que são os eixos estruturantes da prática pedagógica, ou seja, independente do campo de experiência que vocês vão propor para as crianças experimentarem, né, as interações e as brincadeiras devem ser os eixos principais, tá bem? Bom, mas afinal, o que são esses campos de experiência? Pessoal, como diz aqui nessa citação da Barbosa e do Richter, os campos de experiência, eles procuram evidenciar, vamos dizer assim, uma organização curricular, né, onde os professores podem permitir essa interrelação entre as áreas do conhecimento, né, entre aqueles direitos, aqueles 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, para quê? Para que as crianças, através dessa organização, possam aprender e vincular essa aprendizagem a uma experiência vivida, né? Então, parece ser algo muito novo, mas é novo nessa forma de compreender, porque toda vez que a gente vivencia
uma aprendizagem, a gente relaciona isso com o nosso conceito cotidiano, por isso que a gente aprende, né? Então, os campos de experiência, como o Zuccoli sugere para gente, são esses mundos cotidianos da experiência, né? Onde é importante que o professor prepare esse ambiente de aprendizagem de forma que a criança possa experimentar coisas diferentes e não necessariamente seguir um roteiro e ter tudo pronto após o final de um período de uma aula, por exemplo, né? Mas quais são, então, esses campos de experiência? Retomando lá a Base Nacional Comum Curricular, os campos de experiência são 5, tá? Então, vamos ver aqui os 5 campos. Então, nós temos o 1, o primeiro aqui, né? Que nós temos o eu, o outro e o nós. Nós temos o segundo campo, que é corpo, gestos e movimento. Nós temos o terceiro campo, que é traços, sons, cores e imagens. Nós temos o quarto campo, que é o campo das linguagens, né? Entre a oralidade, a escrita. E nós temos o campo dos espaços, tempos, quantidades e transformações, né? Então, aqui é interessante a gente perceber que esses campos de experiência devem permitir que se estabeleçam experiências entre a criança e o professor, a criança e a escola, a criança e a família, a criança e a comunidade, a criança e os saberes, a criança e as linguagens, e a criança e esse mundo, esses conhecimentos que existem nesse mundo. Eu estou sugerindo que vocês façam uma experiência, né? Que vocês experimentem assistir esse curta-metragem. É um curta bem curta mesmo, né? Não são mais do que 5 minutos. E esse curta-metragem, ele traz a experiência desse menino e chama La Luna. Se vocês colocarem La Luna no YouTube, vocês vão encontrar esse videozinho e eu tenho certeza que vocês vão perceber como que o adulto percebe uma experiência e como a criança vivencia essa experiência. Então, que a gente não pode, né, muitas vezes, pensar que a criança vai seguir o mesmo movimento de aprendizagem e vai conseguir seguir aquele roteiro da mesma forma que a gente o propõe, né? Então, fechando assim essa discussão do campus de experiência, ele é sim um arranjo curricular, né? Então, e está fundamentado em quê? Especialmente que as crianças possam, e aqui eu vou marcar com destaque, que elas possam experimentar, vivenciar experiências. Mas experiências para quê, Prof. Cris? Para que elas possam garantir os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, essas experiências, esses campos de experiência, devem permitir que as crianças tenham os seus 6 direitos garantidos, né? Então, o direito de brincar, o direito de conviver com as outras pessoas, com os adultos, com as crianças, né? Não só da idade dela, de diferentes idades, é um direito que a criança tem. A criança tem o direito de participar do planejamento, a criança tem o direito de executar, né? De participar. Então, são 6 direitos que a gente deve garantir a essas nossas crianças, né? Bom, o primeiro campo de experiência. O que está propondo nesse primeiro campo de experiência? A ideia de que a criança possa interagir com essas outras crianças e com adultos. Então, aquela ideia de que as crianças só podem brincar com a turminha delas, no espaço que ela está, não é isso que o campo de experiência primeiro propõe. Propõe que a criança possa interagir com diferentes crianças e com adultos, né? Que elas possam vivenciar e esclarecer essas curiosidades que ela tem desse entorno social, né? Então, aqui muda um pouco aquela ideia de que a criança tem que ficar restrita ao seu espaço, né, de aprendizagem. Corpo, gestos e movimentos. Parece que isso é muito comum na educação infantil, né? Mas nós temos aqui
a ideia de corpo, gestos e movimentos, a ideia de que as crianças se movimentam, que elas interagem através do corpo, que elas expressam suas sensações e que elas brincam. Então, o corpo, ele é uma forma de aprendizagem, né? Então, é bem interessante, é uma marca também na educação infantil. Escutar, falar, pensar e imaginar é um outro campo de experiência que a gente está discutindo bastante na educação infantil, né? Porque existe um movimento de aproximação da criança com essa linguagem da escuta, com essa linguagem da fala, né? E isso nem sempre está tão claro no caso da educação infantil, né? Não é alfabetizar, né? Aqui é ela potencializar essa comunicação dela. Como nós discutimos na aula sobre as múltiplas linguagens, não é só valorizar a linguagem verbal e a linguagem oral, né? É valorizar todas as linguagens que vão permitir que ela fale, que ela se expresse, que ela pense, que ela imagine. Traços, sons, cores e imagens, né? Aqui a gente tem a discussão das interações com as linguagens, com as diferentes linguagens, né? Inclusive com as linguagens tecnológicas, né? Então, que é importante que essas linguagens façam com que essa criança desenvolva a sensibilidade dela, né? E espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, onde parece que está muito vinculado à questão da área da matemática, né? Mas não é só. Vejam que são as práticas cotidianas em que a criança tenta entender esse mundo que está na volta dela, esses porquês que as crianças tanto nos trazem, né? É para entender esses fenômenos da natureza e da própria sociedade onde ela está inserida. Então, é bem interessante perceber que a Base Nacional Comum Curricular não está dizendo que o currículo é a base, né? Mas na base existe uma referência do que deve ser o mínimo a ser trabalhado na educação infantil e cada sistema de ensino vai ter que organizar os seus planos de estudos, os seus currículos, né? Para que a aprendizagem e o desenvolvimento dessas crianças de fato ocorra. Aqui tem as referências, né, que a própria base, é importante que vocês possam acessar a base novamente, né, que vocês possam usar, retomar esses 6 direitos de aprendizagem que vocês discutiram lá na aula 7 e identificar dentro da base como que estão divididos esses 5 campos de experiência que nós apresentamos na aula de hoje. Tá bem? Durante a semana ainda vou disponibilizar um vídeo bem breve que fala um pouco mais sobre os campos de experiência, porque o pessoal está pedindo, né, vídeos para que a gente possa ir se comunicando, tá bem? Um forte abraço, uma boa semana para vocês, até logo!